Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Igualdade de Género em Números. Igualdade de género significa igualdade de direitos, de liberdades, de oportunidades, de escolhas, de participação, de reconhecimento e de valorização de mulheres e de homens em todos os domínios da sociedade. A igualdade de género é essencial ao desenvolvimento social, sustentável e democrático e à execução de políticas públicas adequadas, ajustadas a todos os cidadãos e cidadãs no presente e no futuro. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem compilado indicadores estatísticos que temos vindo a desenvolver neste podcast sobre vários temas na publicação Igualdade de Género em Portugal, Boletim Estatístico, que ainda evidenciam as assimetrias existentes entre homens e mulheres em Portugal. Neste programa temos vindo a desenvolver os 10 temas que integram este boletim estatístico e nesta terceira conversa sobre igualdade de género em números vamos refletir sobre a igualdade de género na saúde e na doença e nos ciclos de vida de homens e mulheres em Portugal. Para isso, temos connosco a professora doutora Stella Bettencourt da Câmara, doutorada em Gerontologia Social pela Universidade da Corunha, em Espanha, professora auxiliar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. As áreas de investigação são a demografia e envelhecimento demográfico, família e relações intergeracionais e a gerontologia social, entre outras. E temos também o médico recentemente aposentado, Dr. Vasco Prazeres, é assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar e sexologista clínico, trabalhou vários anos na Direção-Geral da Saúde, em programas de saúde sobre juventude, sexualidade e reprodução, género e prevenção da violência. Foi coordenador do Núcleo sobre o Género da Equidade em Saúde, da Direção-Geral da Saúde, e também integrou o Conselho Consultivo da SIG durante vários anos. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o convite da SIG e por estarem aqui hoje nesta conversa. Vamos falar então sobre saúde e começo por falar sobre os direitos humanos, que na forma como foram consagrados em 1946 pela Organização Mundial da Saúde, constituem referencial universal para a análise das desigualdades, ao estabelecer que níveis elevados de saúde devem ser atingidos por todas as pessoas. Contudo, no geral, as mulheres tendem a relatar pior estado de saúde do que os homens. Por exemplo, apesar de a esperança média de vida aos 65 anos ser maior para as mulheres do que para os homens em Portugal, ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, os homens têm mais anos de vida saudável que as mulheres. As mulheres também são propensas a relatar problemas de bem-estar mental, apesar de sabermos também que os homens apresentam taxas de suicídio e de acidentes de trabalho superiores às mulheres. Tendo em consideração as diferenças de género quanto ao estado da saúde, a própria OMS, em 2007, aprovou uma resolução na qual incentiva os Estados-membros a integrar uma perspectiva de género no planeamento estratégico e operacional nos sistemas de saúde. No entanto, os dados dizem-nos que isso nem sempre acontece. Por exemplo, o infarto do miocárdio não atinge igualmente homens e mulheres e os sintomas que eles e elas sentem também são diferentes. No entanto, muitas das campanhas que foram levadas a cabo durante várias décadas focavam-se nos sintomas que geralmente os homens sentem. As dores no peito, enquanto que, em geral, as mulheres queixam-se mais de dores nas costas ou dificuldade em respirar e o cansaço extremo. Sabe-se hoje que isso teve ou ainda tem implicações não só ao nível do atraso do diagnóstico correto, como pode até explicar a alta mortalidade das mulheres por esta causa de morte. A minha primeira questão seria, como é que poderíamos diferenciar a interação entre sexo e género de forma a beneficiar mulheres e homens, tanto em termos de prevenção, intervenção e resultado, e de que forma é que, na vossa opinião, as e os profissionais de saúde integram essa perspectiva de género na sua prática profissional? Quem quiser intervir primeiro? Quero. Vou deixar aqui ao meu colega de painel, ao Dr. Vasco, para começar. Doutor. Pronto. Bom, para já, obrigado pelo convite, claro. E em relação a este assunto, eu acho que colocou uma tónica no aspecto que é fundamental, principalmente das questões de género no contexto da saúde. É que, embora noutros setores de atividade se possa olhar para as questões de género sem abordar também
as questões de sexo biológico, Biológico, exato. na saúde é imprescindível nós termos esta dupla abordagem e uma perspectiva cada vez mais integradora, mas simultaneamente mais esclarecida sobre quando estamos a falar de sexo ou de género, quando falamos, por exemplo, em diferenças. Repare, indo ao exemplo que ficou das questões relacionadas com as doenças, eu diria, cardio-cerebrovasculares, grande grupo, há um conjunto de fatores biológicos que, por si só, podem justificar algumas diferenças entre estes dois grandes grupos, homens e mulheres. Mas como alguém disse há vários anos e escreveu, curiosamente, uma bióloga que depois se tornou cientista social, Anne Fausto Sterling, ela diz que ler a natureza é sempre um ato sociocultural. E aqui entramos no domínio do género, da perspectiva de género, sobre diferenças biológicas que estão documentadas e que elas existem. Muito liminarmente, em relação, por exemplo, ao infarto de miocárdio, o tipo de infarto de miocárdio, enfim, doenças cardiovasculares, o tipo de problema que tem a ver com a oclusão das artérias, e portanto está na gênese, por exemplo, do infarto de miocárdio, de uma maneira geral é diferente nos homens e nas mulheres. Maioritariamente nos homens são os grandes vasos que ficam ocluídos, tapados num fenómeno súbito e que desencadeia um conjunto de sintomas, regra geral, mais exuberantes. Nas mulheres são os pequenos vasos que vão sendo afetados e muitas vezes de forma progressiva, por exemplo, a angina de peito, que toda a gente conhece, pelo menos de nome, é exatamente um fenómeno progressivo de oclusão e que vai dando sintomas que são menos exuberantes. E isso, à partida, pode justificar aquilo que é, muitas vezes, e como estava a dizer muito bem, a rapidez com que as pessoas pedem ajuda e a rapidez com que a ajuda é prestada e, ao mesmo tempo, a forma como ela é prestada. Digamos que a maior ou menor precocidade de metodologias terapêuticas efetivas. Isso está perfeitamente documentado. E é preciso distinguir aqui também uma outra coisa. Quando se fala em estatísticas, e a vossa publicação, e ainda bem que ela se reativa, a publicação dos dados estatísticos relacionados com isto, é importante pensarmos que, independentemente se há mais fenómenos deste tipo nos homens ou nas mulheres, é pensar que eles acontecem em idades diferentes, regra geral. Em termos médios, poder-se-á dizer que o infarto de miocárdio acontece em homens talvez 10 anos mais, 8 a 10 anos mais novos do que as mulheres. Ou seja, regra geral, é maior a incidência de um infarto de miocárdio em mulheres pós-menopáusicas, porque, entre outros fatores, perderam a proteção que lhes é dada pelos estrogénios, e, portanto, como sabe, na menopausa, descem drasticamente os níveis de estrogênio. Portanto, os homens que nunca tiveram essa proteção, também, este é um dos aspectos, normalmente infartam mais cedo do que as mulheres. Mas isso é um dos aspectos, e, portanto, isto dá-nos uma decalagem entre a idade em que acontece mais nas mulheres e que acontece mais nos homens. E talvez aí uma das justificações, visto que as doenças cerebrocardiovasculares são das principais causas de morte, uma das justificações para que a esperança de vida dos homens seja menor. Agora, a maneira como nós olhamos para isto, nós dentro da saúde e fora da saúde, é de facto a representação de que o infarto de miocárdio é uma doença dos homens. Exatamente pela exuberância, exatamente porque acontece mais cedo. Se uma senhora de 90 anos tiver um infarto de miocárdio, tem um impacto na opinião
pública, não, e até se calhar na sua própria família menor, do que se for um homem de 35 ou de 40 anos. E a forma como a saúde lida com o fenómeno também, de facto, é condicionada por estas representações de género. Repare, se eu, nesta idade, ou até um bocadinho mais novo, como passado de fumador, me agarrar de repente ao peito, com um olhar esbugalhado, do comum dos mortais, a primeira hipótese que foi, é capaz de estar a ter um ataque, um infarto. Se for uma mulher que se estenda um bocadinho, que está com mal-estar, é capaz de dizer que ela está com uma crise de ansiedade. Estas representações perduram também, e muitas vezes, na própria intervenção clínica. Portanto, logo à partida aqui, há uma associação e uma carga simbólica que vai enviesar muitas vezes os próprios resultados. Mas eu poderei dizer o contrário. Eu estou-me a alongar, mas eu paro. Mas poderei falar no fenómeno contrário. Se eu falar em osteoporose, provavelmente vão pensar em mulheres. Certo? Claro. Pois bem, é só ir a uma enfermaria num hospital central de cirurgia e ver que são lá não sei quantos homens também que foram operados porque fizeram uma fratura de colo de fêmur e foram operados também. Mas a nossa representação é de algo do feminino, do universo do feminino. Tal como, por exemplo, o tumor da mama, que existe nos homens, mas maioritariamente existe nas mulheres. Aqui já há uma relação de grandeza um bocadinho diferente e, portanto, como é que nós podemos mudar isto? Era isso que eu ia perguntar. Dentro dos profissionais de saúde, eles também integram essa perspectiva de género? Claro, nós fazemos parte da sociedade. Não falo em ideologia de género, que nos dias que correm, erradamente chama-se ideologia de género como se fosse uma coisa nova, quando ela existe há séculos, há milénios. Mas, de facto, a cultura de género que subsiste na sociedade não se muda de um momento para o outro, e ela impregna toda a área de intervenção nas sociedades humanas, da sociedade ocidental e, de uma maneira geral, nas sociedades a nível mundial. E isto vem de muito de trás, e como vem muito de trás, e depois daqui, penso que um bocadinho mais para a frente, podemos falar de avanços, e inequivocamente tem havido bastantes avanços, mas nós temos que ir à raiz. Isto é quase, não é genético, mas tem muito a ver com a epigenética, portanto quase que nós ainda estamos mergulhados em formas de pensar que são ancestrais, que herdamos, que aprendemos, e às vezes, face às situações, não é muito fácil ultrapassarmos. Repare, nós desde a Constituição de 1933 em Portugal, a Constituição, a primeira Constituição da República, no Estado Novo, estava lá que nós somos todos iguais, qualquer coisa como somos todos iguais perante a lei, salvo, no caso das mulheres, as diferenças resultantes da sua própria natureza e do bem da família. Somos todos iguais, mas não somos. Isto em relação a direitos, como estava a falar de direitos humanos. Durante décadas, a própria legislação, teoricamente neutra, para cidadãos e cidadãs a igualdade de circunstâncias, como nós hoje entendemos, não há uma lei para homens e outra lei para mulheres. Agora, é um facto é que, de forma mais ou menos subreptícia, por exemplo, se dizia em diplomas legais que tendencialmente devem ser aceitos nos cursos de enfermagem mulheres. Por exemplo, são pequenos pormenores, mas que nos ajudam a perceber, por exemplo, que os próprios recursos humanos da saúde ainda hoje refletem as desigualdades de género. Repare, olhando para os dados estatísticos, já que estamos a falar dos dados dos recursos humanos da saúde, vai encontrar, por exemplo, na medicina,
nas diferentes especialidades, assimetrias enormes de representação entre homens e mulheres, embora hoje as mulheres sejam, salvo erro, 2/3 do total do contingente médico que existe. Mas mesmo aí, onde é que vai encontrar mais mulheres? Onde é que na enfermagem, em que especialidades é que vai encontrar mais mulheres? Naquelas especialidades que acabam por ser a representação a nível profissional daquilo que é o mandato social tradicional das mulheres, que é o cuidar. É por isso é que vai encontrar muito mais médicas pediatras do que médicos pediatras, vai encontrar muito mais enfermeiras de saúde infantil e juvenil, e vai encontrar na medicina geral e familiar também muito mais médicas do que médicos. Isto é uma transposição para o mundo laboral daquilo que isto ainda é assim, embora esteja em transformação, até porque com as mulheres a assumirem muito mais protagonismo, vão inundando aquilo que era tradicionalmente os feudos masculinos, não é? Que eram aquelas especialidades de maior peso simbólico, os grandes cirurgiões, os grandes internistas, os grandes cardiologistas, etc. Reverter isto é um processo lento, mas eu agora calmo, porque senão... Queria só perguntar à professora se tem alguma coisa a acrescentar. Relativamente àquilo que o Dr. Vasco disse, e fez de facto esta introdução fantástica, e por isso é que eu dei aqui a palavra até tem a ver com as questões da saúde e daquilo que nós vamos aprendendo, e retomando só um bocadinho atrás, agradecer aqui o convite e estar aqui convosco. Eu vou dar um bocadinho a outra perspectiva de que relativamente a esta diferença, e focando aqui as questões mais biológicas de homens e de mulheres, que efetivamente as tais políticas que há pouco a Ana estava a dizer, e até as políticas da saúde também deveriam ter em linha de conta, que de facto, do ponto de vista biológico e funcional, os homens e as mulheres são efetivamente diferentes, e por isso é que as tais políticas da saúde deveriam ter aqui esta questão, e até do ciclo de vida, não é? Nós, ao longo do ciclo de vida, nós somos diferentes, não é? Nós próprios, até o nosso próprio organismo também ele vai sendo diferente das questões do seu envelhecimento. Por isso, por um lado, esta questão de que as políticas efetivamente deveriam olhar primeiro para as pessoas, não é? Porque acima de tudo, homens ou mulheres, somos pessoas. E as políticas deveriam ser pensadas exatamente, além de mais fazer esta questão quantitativa, a análise do que são as estatísticas, há sempre de facto mais mulheres do que homens, nascem mais rapazes do que raparigas e depois para o fim da vida temos mais mulheres do que homens. E isto também vai ter interferência não só no que é esta questão do que é uma política de saúde, estas questões do que é a prevenção, mas eu traria aqui o outro lado da questão também, que é, para além dos profissionais que possam fazer estas diferenças e aquilo que o doutor Vasco ainda agora fez esta referência, não é? Das questões do que são as representações e elas vão ter depois influência na forma como se trata e na forma como se cuida, mas acima de tudo também nós, enquanto indivíduos, também deveríamos estar preparados e saber exatamente que nestas questões deste envelhecimento, saber que o meu organismo se altera e aqui tentar saber, acima de tudo, aquilo que se diz nos dias de hoje. As questões da literacia no âmbito da saúde são muito baixas e as pessoas têm tendência a ter determinado tipo de comportamentos que, por vezes, a sociedade tende a esta valorizar. Exatamente. Ou às vezes é porque é comportamento masculino, logo, enfim, os homens bebem mais, ou que têm outro tipo de, por exemplo, de acidentes. Aquilo que se está a verificar também é que hoje os jovens, quer homens, quer rapazes, quer raparigas, tendo em conta o seu tipo de comportamento, também isto vai alterar ao longo da vida. Aquilo que se diz normalmente é que os jovens do sexo masculino bebem mais, hoje as raparigas também. Hoje, inclusivamente, a questão do tabagismo e até dos acidentes da sinistralidade, porque hoje as raparigas, as mulheres, também guiam mais. E por isso, assim, esta questão, e agora tentando aqui sistematizar, por um lado, o que é que são as tais políticas das questões de intervenção, falar da sensibilização da população, e depois também esta questão do que é que são os profissionais, ou aquilo mais uma vez que o Dr. Vasco estava a dizer, que em termos do que é a saúde dos profissionais, também tendencialmente as questões do cuidar mais para as mulheres do que para os homens, e depois desta visão de que como é que, de facto, uma mulher pode, relativamente à forma como concebe relativamente aos comportamentos do homem ou das mulheres.
A ideia que às vezes se diz, e desculpem as aspas, que os homens são mais maricas, que as questões das doenças e as mulheres são mais resistentes. Mas, todavia, também, e é aquela ideia, tendo em conta que as mulheres, também pelo seu cuidado da sua saúde, por vezes cuidam mais do que os homens. Também esta ideia de que o cuidar agora da nossa própria saúde, e por isso a importância cada vez maior, que cada um de nós tem neste seu processo. Não são das políticas de saúde, podem ser excelentes, podem ser boas. Se, de facto, os indivíduos, o tipo de comportamento são comportamentos de risco, por isso é esta ideia de, por um lado, sensibilizar de facto a população e, por outro lado, e que aquilo que há pouco que o Dr. Vasco, que provavelmente falaremos mais à frente, houve de facto muitas melhorias, mas os comportamentos e a forma como a sociedade foi pensada, ela vai levar algum tempo. Por isso, daqui a uns anos, esperemos que tudo isto esteja diferente. Não estamos aqui a falar da importância ou de que, de facto, o acesso à saúde ele é diferente, tendo em conta as questões de sexo e, mais tarde, todas as outras alterações relativamente ao acesso das pessoas com, enfim, das questões de género que depois aqui são colocadas. Exatamente. Passamos então a uma outra questão, e concretamente no que diz respeito à população idosa, a percentagem de mulheres que têm pelo menos uma limitação para a realização de atividades de cuidado pessoal ou doméstico, consideradas habituais para a generalidade das pessoas devido a problemas de saúde, é sempre superior à dos homens, sendo Portugal o país da União Europeia onde a diferença entre homens e mulheres é maior, 39% das mulheres e 30,2% de homens. Os estudos geralmente apontam como possíveis razões para estas diferenças a tripla jornada de trabalho que as mulheres geralmente têm ao longo de toda a vida. O trabalho pago, as tarefas domésticas e as tarefas de cuidado, como há pouco o doutor falou, com descendentes e ou ascendentes. E eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre esta questão e de que forma é que as políticas de saúde podem ou devem ter em conta o espaço privado no delineamento das políticas públicas. Como é que estas políticas são delineadas, sendo as mulheres mais ocupadas com as suas tarefas? Se há uma distinção, se a saúde não faz uma distinção entre homens e mulheres? Eu aqui vou começar, mas depois as questões, assim, e de facto, fazendo aqui o outro contexto, de facto, esta tendência que as mulheres têm mais anos de vida, mas em pior qualidade, e a diferença ainda é grande, não é, para homens e para mulheres. Todavia, aquilo que se vai vendo é que no futuro isso se vai esbatendo. Mas a questão que a Ana estava aqui a focar, que tem a ver muitas vezes com as questões das mulheres, da sua tripla, enfim, trabalho em casa, trabalho fora, e mais a questão do cuidar. Isto, e por isso é que as estatísticas depois também são interessantes, mas se nós não tivermos a questão do contexto, depois dá a diferença, assim. Olhando para Portugal, essa é a diferença. Mas, por exemplo, se olharmos, por exemplo, relativamente até à questão do que é a Europa, no caso português, e aqui havia, por exemplo, as questões da saúde. As mulheres tendem a olhar ou a dizer que a sua qualidade de saúde é pior relativamente aos homens, e que a diferença ainda é grande, 30 e tal para as mulheres, quase 50 e tal para os homens. Mas depois o que é interessante é que se nós vimos isso em termos da questão da Europa, é exatamente o oposto. São os homens europeus que tendem a dizer que efetivamente têm melhor estado de saúde. E o que é também um dado aqui interessante é relativamente, e com base nos dados que me mostraram, das vossas estatísticas, por exemplo, as mulheres tendem a não dizer que têm um mau estado de saúde, mas os homens dizem. Tentando agora ver aquilo que estava aqui a colocar. Acima de tudo, e mais uma vez, esta questão de homens e de mulheres e desta maior ou menor qualidade de vida, em parte, e mais uma vez, tem a ver também com discussões históricas e com aquilo que nós vamos mudando. Do futuro, provavelmente não será isto, eu se bem percebi, ali o Dr. Vasco não estava a concordar muito com aquilo que eu tinha dito inicialmente. Assim, a tendência é que, de facto, assim, estas questões da qualidade de vida, e se isto é de facto ser homem ou ser mulher, advém também do que é estilo de vida do seu comportamento. E, inclusivamente, também da profissão, de quais são aqui as questões, para além de género, as questões, por exemplo, de rendimento e da escolaridade também têm aqui muita influência. E
relativamente ainda para aqui as questões das mulheres, que é, mais uma vez, em parte, e me parece que nós temos que ver também isto em termos de indivíduos que somos todos diferentes, e aqui nas questões do envelhecimento, só aqui mais 2 notas, não é? É que o envelhecimento é tratado muito de forma homogénea, quando de facto ou o grupo que é de facto mais heterogéneo, e felizmente com esta maior longevidade, e por isso mais anos de vida, que de facto nós vamos vivendo cada vez mais, mas nem sempre estes anos de vida são com qualidade. E por vezes nem sempre são com qualidade, mais uma vez, e voltando aqui, não perdendo. Por um lado, o estilo de vida e por lado das opções que se vão tendo. Mas também, aquilo que há pouco estava a dizer, que é o nível de escolaridade e também o nível de rendimentos, eles próprios também vão influenciar estas questões do que é por um lado, a qualidade de vida. Depois, o acesso também a determinado tipo de questões de serviços. E ainda, esta ideia desta maior longevidade entre homens e entre mulheres, e a tal pior qualidade de vida, é que também, durante o seu ciclo de vida, as mulheres, relativamente, e se nós comparássemos entre quem tem filhos e quem não tem filhos, e tem a ver, por exemplo, com a qualidade de sono, tudo isto vai interferir. Condicionar, claro. E aquilo que a Ana há pouco estava a dizer, de que, mais uma vez, como é que estas políticas podem ser pensadas, e mais uma vez, e assim, se calhar voltando aqui a brasa para o meu lado, as questões da educação também são fundamentais. E desmistificar aqui um pouco esta ideia de entre homens e mulheres e as questões do envelhecimento. Que os homens, de facto, vivem mais anos de vida, com qualidade, mas comparativamente às mulheres têm menos anos de vida, mas mais qualidade. E agora aqui é como é que se mede a qualidade, não é? Esta questão muito subjetiva, quando se pergunta às mulheres e aos homens qual é que é o seu estado de saúde. E muitas vezes a ideia, em termos de critérios objetivos, é que doenças é que têm. E as pessoas às vezes até dizem menos doenças, e quando se pergunta qual é o seu sentimento face ao estado de saúde, normalmente é sempre muito mau. E depois quando se pergunta, mas tem doenças? E por vezes tem a ver como é que as pessoas percepcionam. E hoje a qualidade de vida, não é? Que ela é de facto diferente. Posso só... aí estamos a entrar também, não só, mas também no domínio puro e duro das representações de género, nos homens e nas mulheres. Objetivamente, a mesma situação de saúde pode ser completamente, claro, depende de indivíduo para indivíduo, mas entre mulheres e homens, frequentemente, quando as pessoas são, tal como estava a dizer, são instadas a pronunciar-se, qual é a sua não é nestes termos, mas como é que faz a autoapreciação da sua saúde? Tendencialmente, é mais fácil para as mulheres admitirem que não estão bem, que tenho muitas dores, que é assim, é uma queixa. Dói-me tudo. É frequente ouvir nos médicos de família, então, dói-me tudo. Pronto, ficamos esclarecidos, claro. Num homem, uma queixa sobre o seu estado de saúde tem que ser por uma questão de género, porque eu sou homem, sou forte. Eu não vou queixar de que ando com dores nas cruzes. Um homem, especialmente os mais idosos, como disse, eu subscrevo, ao contrário do que estava a dizer, subscrevo perfeitamente que as coisas estão em transformação, claro, ainda bem, mas um homem, se vai queixar, levei aqui com uma pipa de vinho nas costas e estou aflito. Isso já justifica ir ao médico queixar-se das costas. Agora, ando aqui com umas dorzitas, isso não... E isto não deixa de ser curioso, remete-nos também, e aí sim, quase que voltava ao princípio da conversa, que é o que é género e o que é objetivamente sexo. Nós sabemos que o limiar de dor, portanto, o valor a partir do qual um corpo masculino e um corpo feminino, pelo menos alguns tipos de dores, pode não ser exatamente o mesmo. Portanto, o grau de intensidade do estímulo pode ser maior para se atingir a queixa-dor, pode ser maior no corpo de um homem do que no corpo de uma mulher, ou ao contrário, que eu estava a dizer, os homens são as queixinhas, as mariquinhas. Mas a valoração que é dada a essa sensação é que é diferente. Portanto, não custa nada admitir que muitas vezes é inquinado por representações de género
a avaliação do estado de saúde das pessoas, especialmente quando ela é autodeclarada. Exatamente porque é suposto uma mulher queixar-se. Não há parte. Eu, quando fazia clínica no século passado, ao longo dos anos, no Alentejo, eu tinha a percepção, muitas vezes, que naquela sala de espera, se calhar, para algumas mulheres, aquele era o único setting, era o único espaço e o único momento em que poderiam ser valorizadas porque tinham queixas, estavam doentes, alguém ia olhar por elas. Ao passo que, se calhar, o homem estava lá, precisava de uma baixa porque tinha decepado 3 dedos da mão numa serra mecânica. Quer dizer, são situações que muitas vezes... Doutor, mas levando então à questão, acha que as políticas de saúde... ter interrompido, mas... Não, mas acha que estas... Conversa. Acha que as políticas de saúde podem e têm em conta o espaço privado, ou seja, tendo em conta que as mulheres estão mais ocupadas e têm todas estas tarefas, existe uma preocupação por parte das políticas de saúde? Claro, eu volto a dizer, eu neste momento não posso falar de dentro das políticas de saúde, estou fora das políticas de saúde, que estou, digamos que, numa outra carreira contributiva, que é a do reformado. Mas a percepção que eu tenho, e nos últimos anos que eu trabalhei, tem havido um esforço para mudar-se. Agora, estas mudanças vão ser lentas, de certeza absoluta. Uhum. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, nos últimos 3 anos da minha atividade, portanto, até o ano passado, eu consegui lançar, aliás, que isso está inscrito como é que se chama? No 3 em Linha, aquele programa do Governo de Portugal Mais Igual, 3 em Linha, salvo erro, que foi um projeto piloto de promoção da paternidade ativa e cuidadora. E isso foi lançado, há documentação que está publicada, no sentido de que, daquilo que também estava a dizer, que é promover também a conciliação entre a vida pessoal, profissional e a vida familiar. Em que sentido? Exatamente numa perspectiva mais equitativa, por exemplo, das tarefas domésticas, seja claro. tarefas comezinhas do dia-a-dia, do saco de lixo ou da máquina de lavar, e do cuidar das crianças, e muitas vezes até de gerações anteriores. Mesmo dentro da saúde e pessoas esclarecidas, há algumas, e até algumas que trabalhavam diretamente comigo, disseram, mas isso não vale a pena, porque isso nós, quando intervimos, por exemplo, para o pai, para a mãe, da mesma maneira. É falso. Não é assim. É preciso os serviços começarem a olhar de uma outra maneira, por exemplo, para o exercício da paternidade. Uhum. Valorizar o pai de uma maneira diferente, que até aqui não é desvalorizar as mães, é valorizar também os pais como sujeitos ativos. E ao serem valorizados como sujeitos ativos, eu não tenho dúvidas nenhumas, e há sinais de que isso assim é, começam a olhar também para estas questões de uma outra maneira e metem mais as mãos na massa. Ou seja, cuidam, são mais cuidadores também. Simultaneamente, também são mais preventivos da sua própria saúde. Isso também está mais que estudado e é muito curioso. Mas, da parte, às vezes, dos serviços, há alguma relutância em olhar para isso, parece que estamos a desvalorizar aquilo que é o tradicional da intervenção junto das mulheres. E não há parte, não deixa de ser curioso, é que muitas vezes, por causa desta canga das atribuições de género, há algumas mulheres, e a propósito da tripla jornada, da quádrupla jornada diária, têm dificuldades em deixar que os homens, neste caso, se calhar os seus companheiros, assumam algumas das tarefas, nomeadamente do cuidar das crianças, porque fica lá um bichinho, qualquer coisa, a dizer, se calhar eu estou a ser má mãe, estou a ser negligente e estou a passar para o outro aquilo que é um mandato de séculos ou de milénios que me cabe a mim. Será que eu estou a ser má mãe? E Quer comentar, professora? Quer comentar? Não, eu até acho que ele tem razão. Mas ele não tem jeito nenhum para estas coisas. Como se vocês, mulheres, nascessem ensinadas a estas coisas do cuidar.
Pronto, isto é só um outro aspecto que também valerá a pena. Deixo a professora também comentar. E aqui comenta, não tanto nesta perspectiva, de facto, mas numa outra, que era preciso também ter em linha de conta, que estas questões, de que, pegando um bocadinho daquilo que a Ana estava a dizer, é que as mulheres estão muito mais ocupadas, isto depois vai ter reflexos, não tanto agora nas questões da maternidade, paternidade, assim, paternidade conjunta, mas exatamente depois nos anos de vida em reforma. Porque às vezes a ideia de que assim, a reforma às vezes é mais complicada, diz-se, não é? A representação mais complicada para os homens do que para as mulheres, porque os homens depois parece que ficam sem fazer nada, e as senhoras não, em casa têm a vida doméstica, a lida, e olha, por isso mesmo até a OMS, e por causa destas questões do processo de envelhecimento, ver isso, ou as questões da reforma, tendo em conta homens e mulheres, porque normalmente era só visto no seu global, e depois começou a fazer esta diferença. Depois houve uma altura que só se pensava nas mulheres, e depois viu-se, mas os homens também têm eles muitas questões que é preciso preparar a tal vida. Isso, esta questão da ocupação ao longo do ciclo de vida, e por isso, mais uma vez, esta ideia das políticas, e as políticas não podem ser setoriais, quando também deviam ser holísticas, ou seja, no seu contínuo e no ciclo de vida do indivíduo, desde que nasce até que depois morre, para de facto ir contemplando isto, esta ideia da preparação destes mais anos, e esta ideia assim de quem cuidou ou de quem não cuidou, porque aquilo que nós também vamos ter mais tarde, e enfim, não é para este programa, mas só vou por aqui uma nota de rodapé, que é inclusivamente o maior número de pessoas que não têm filhos, e isto depois, mais uma vez, vai ter interferência ao nível do que é as questões das tais políticas da saúde, não é? Saber exatamente depois quais são as respostas para estes indivíduos que não têm. Por isso, só mesmo aqui, como nota, dizer que esta ideia das tais políticas, mais uma vez, e estamos aqui a ter incidência, devem efetivamente ter em linha de conta não só o ciclo de vida, mas também a diferença entre indivíduos. Porque senão, mais uma vez, são políticas generalizáveis que depois não vão ao encontro exatamente das especificidades e das necessidades. E agora me calmo. E passamos então à questão... Posso dar-me mais um minuto só em relação a isto? Claro. Há duas pequenas ou três pequenas coisas que eu queria acrescentar aqui. Uma delas tem a ver com o facto de... porque a professora estava a falar da integração das intervenções. Isto, como estou de fora agora, posso perfeitamente dizer isto. Um dos, não quer dizer defeitos, mas de algumas das insuficiências do Plano Nacional para a Igualdade, da Estratégia para a Igualdade, é ainda não ter conseguido integrar efetivamente as intervenções dos diferentes setores. A estratégia acaba por ser um somatório daquilo que faz a saúde, do que faz a segurança social, do que faz a justiça, etc. E essa integração é indispensável para falarmos exatamente todos a mesma linguagem e temos, de facto, uma estratégia de intervenção para depois, setorialmente, ser adaptada àquilo que são as idiosincrasias dos diferentes setores. Depois, um outro aspecto, na sequência do que eu estava a falar dos homens e da paternidade. Não sei se sabem, mas em 2018, à semelhança daquilo que a Organização Mundial da Saúde tem feito para a área das mulheres, para a estratégia para a saúde das mulheres, foi possível lançar a estratégia para a saúde dos homens na região europeia. Em 2018, por acaso tive a felicidade de trabalhar nos preparatórios disso, etc. E é muito interessante porque os grandes pilares, os grandes objetivos genéricos desta estratégia assentam em três áreas. Uma é necessariamente o diminuir a mortalidade precoce dos homens e, portanto, índices de saúde até muito mais tarde e viverem mais tempo. A outra, curiosamente, tem a ver com a maior coesão de saúde dos homens dentro dos diferentes estados e entre estados, e portanto das diferentes regiões, das assimetrias que existem. E o terceiro, era aqui que eu queria chegar, o terceiro pilar da intervenção é exatamente criar políticas e estruturas que levem os homens a envolverem-se mais nas questões da igualdade, seja nas relações diádicas, nas relações até de intimidade,
seja nas tarefas do cuidar, no autocuidado em saúde, na prevenção da violência. E, portanto, há uma estratégia na saúde em termos globais para se desenvolver a saúde dos homens nestes parâmetros. E acho que isto é um avanço significativo em termos de políticas de macro de saúde. Muito bem. Passamos então à próxima questão. Os estudos têm mostrado que os fatores que determinam a nossa saúde também são claramente marcados por questões de género. Enquanto mais mulheres atingem a meta da Organização Mundial de Saúde de consumir 5 porções de frutas ou vegetais por dia, mais homens atingem a meta de praticar 180 minutos de atividade física por semana. Contudo, os homens também se envolvem mais do que as mulheres em comportamentos de alto risco, como fumar e beber de forma excessiva, e esses comportamentos de risco e de saúde de mulheres e de homens já são visíveis na adolescência e a diferença entre eles e elas aumenta com a idade. A professora há pouco já comentou que no futuro podemos ter resultados bem diferentes, mas a pergunta que coloco relativamente a estes dados e a este boletim estatístico atual, verificamos que os comportamentos sociais dos homens e das mulheres são diferentes e porque é que as políticas de saúde são dirigidas às pessoas em geral, sem considerar a individualidade de mulheres e homens. Não sei. Começo eu agora? Não sei. Sim. Indo à sua última frase, tem toda a razão. Porquê? Exatamente porque na nossa representação sempre teve na saúde os utentes. Essa abstração. Quem são os utentes? Logo, uma das divisões é utentes homens e utentes mulheres. Depois há muitas outras subdivisões. E eu não tenho dúvida, já não estarei cá, mas daqui a umas décadas, a saúde pública e a intervenção vai ter necessariamente que tomar em atenção os diferentes grupos naquilo que são as suas práticas, os seus comportamentos e, mais do que tudo, o nível socioeconómico que estamos a falar. Em relação à alimentação, por exemplo, as mulheres têm muito mais cuidados, mas só podem ter muitos cuidados as que têm, pelo menos, um nível socioeconómico compatível com alimentos de qualidade. Porquê é que a obesidade, nos países mais desenvolvidos, está nos grupos sociais menos diferenciados? E porquê que nos países menos desenvolvidos ainda está nos grupos mais diferenciados? Porque é uma questão de capacidade económica e literacia em saúde, se quiser alimentar, mas principalmente capacidade económica para comprar produtos de qualidade e resistir àquilo que é a pressão, por exemplo, da publicidade, etc. Mas atenção, porque mesmo aí, mesmo nas pessoas mais diferenciadas, estão a praticar-se disparates de todo o tamanho em relação à alimentação saudável. Não vamos entrar por aí, mas é assustador o que se faz. Mas pronto, eu nem tenho competência, porque não sou nutricionista, nem nunca me dediquei a isso, mas é assustador. Em relação aos homens, o tipo de alimentação, muitas vezes, e neste momento os jovens estão a fazer ao contrário, nomeadamente os mais novos, a indústria da proteína, nos dias que correm, é uma coisa, vai ao supermercado e tem proteína, em sacos, como quiser. Portanto, estamos a cair em excessos. Agora, eu não tenho dúvida que aos poucos, no futuro, vai homogeneizar-se muito mais os comportamentos de homens e mulheres, isso provavelmente. Agora, continua a ser verdade que o padrão de comportamentos de risco nas mulheres e nos homens ainda consegue, neste momento, ser um bocadinho diferente. Os padrões de risco nos homens, por questões de macheza, de masculinidade, são normalmente muito mais exuberantes. São as grandes velocidades, são as grandes performances físicas, atléticas, etc. E nas mulheres, os comportamentos de risco são muito mais subreptícios. Nomeadamente, o que eu estou a dizer, padrões alimentares, consumo de medicamentos nas mulheres, são formas muito mais soft, comportamentos de risco, mas eles existem também.
Professora, eu pegava Esse só aqui caminho. numa frase que eu li da professora aqui, que falava das implicações diretas na saúde global das pessoas mais velhas. Isso também se reflete na diferença entre os homens e as mulheres. Sim, só um bocadinho naquela linha que também o Dr. Vasco estava a fazer referência, que é um pouco esta ideia, não é, da tal construção e das representações, não é? De que a ideia, mas aqui também tem a ver com as questões do cuidar, e muitas vezes até as mães que abdicam exatamente de ter alimentos para si, para dar exatamente aos filhos, e as questões Ou aqui, comer os restos só, não é? exatamente, Verdade, é verdade, é verdade. E também esta ideia, e só para aqui enfatizar, claro que as questões de rendimento e de escolaridade vão ter influência ao nível, não é? Não só das práticas de consumo, como também estilos de vida. Vida. Relativamente aqui às pessoas mais velhas, e aqui dizer também, é que esta ideia, quando se fala depois dos mais velhos, há bocadinho estavas a dizer dos utentes, não é? Eu digo normalmente são os idosos, que é uma massa que eu não sei quem seja, não é? Os idosos, não sei o que isso seja, não é? São as pessoas... Eu já sou. Pelo menos tem mais anos de vida relativamente a nós, é só isso, é uma pessoa com mais anos de vida. Não, objetivamente, entre os critérios da pessoa idosa. Como a professora dizia, e vou só aqui uma pequena nota, cada um tem a idade que quer ter, não é, professora? Sim, Era bom. É assim, tendo esta questão, não é? Porque hoje em dia, e não querendo aqui alongar muito sobre as questões do envelhecimento, mas de repente nós temos aqui uma doença que se chama velhos, não é? Que agora de repente há velhos a mais. As pessoas esquecem-se que estes velhos, não é? Sem ser no sentido negativo, estou a dizer que são pessoas que nasceram aqui há uns anos, eles nasceram, e agora, felizmente, e tendo em conta todo este desenvolvimento, hoje as pessoas vivem e vivem cada vez mais. Mas assim, os velhos não caem do céu, nem são de geração espontânea, não, são pessoas, né? E por isso mesmo aquela amálgama. E por isso é que, até nestas questões da longevidade e falar-se que homens e mulheres, aqui só, não é? Nas questões focadas aqui nas questões biológicas, são de facto diferentes. E este seu processo de envelhecimento também ele é diferenciado. E por isso temos de facto pessoas mais velhas com qualidade de vida, às vezes melhor do que alguns dos jovens. E isto vem muitas vezes também do seu estilo de vida e da maneira como estão. Também esta ideia que às vezes passa relativamente, por exemplo, à prática do exercício físico. Eu recordo-me, no início dos anos deste século, aquela ideia que a prática do exercício físico ou da atividade física era ótima para as pessoas mais velhas. E então, tudo quanto era ginásio, logo pela manhã, lá estavam as pessoas. E era contraproducente, porque aquele tipo de exercício não se coordenava exatamente com a capacidade que as pessoas tinham. Mas é esta ideia, não é? Desta massificar e dizer-se. Depois também esta ideia de que, relativamente a homens e a mulheres, ou desta sua qualidade de vida que possam ter, e mais uma vez advém do que é do seu ciclo de vida, não é? E daquilo que a pessoa foi fazendo do seu estilo. Eu costumo dizer, se não tratar bem deste equipamento, não adianta. E agora só focando aquela questão que a Ana estava a dizer, que eu agora inventei a tal quinta idade, que é a idade que eu Exatamente. quero. Para não associar as pessoas mais velhas à questão da idade. Tem 66 anos, logo é velho, porque agora está na reforma. Quer dizer, não é? Tem idade biológica, tem idade funcional, a psicológica, a social, e agora eu digo, não é? E tem a idade que eu quero ter, que é exatamente o meu corpo, se calhar, não responde como eu gostaria. Porque senão esta ideia, não é, que se vai atingindo, e por isso de que as pessoas mais velhas, e por isso é que toda a gente hoje prefere falar da longevidade às questões do envelhecimento. O envelhecimento é tipo doença, não quero ser velho, e as pessoas, enfim, as pessoas não são velhas, as pessoas vão estando velhas, e isto advém exatamente disto. Prática de exercício físico e qualidade de vida, até das questões de alimentares. Só um segundo, querido doutor. E a outra nota, a das questões até da alimentação. É preciso também desmistificar aqui um pouco a ideia. Ao longo da minha vida, a minha alimentação, quando eu tenho 20, 30, 40, 50, ela é diferente. E era preciso, não é? Que quando se está a falar até nas questões da saúde, eu também não sou nutricionista, que se tivesse em linha de conta também a questão do ciclo de vida, que ela é diferenciado. E aqui, agora estamos na necessidades. Estamos na proteína, mas ali o doutor sabe melhor disto que eu. Mas a proteína em excesso também tem aqui, trazer aqui algumas questões. E por aqui agora me calo, sim. Doutora, estava a dizer as questões da idade relacionada. Duas pequenas coisas. Olha, em relação à proteína, as pessoas não conseguem
ver mais à distância, os mais novos, o quão mal faz nas idades mais avançadas o ter-se abusado durante anos drasticamente da utilização de proteínas. Vão-se queixar os rins, são os primeiros a queixar-se. Vai ser muito complicado, mas isso, depois quem estiver cá, há de lembrar-se do que eu estou a dizer. Agora, o que eu gostava de dizer é o seguinte: eu pessoalmente passo a vida a dizer, eu quero ser chamado de velho. Eu sou velho e assumo isso. Eu sou velho. Há novos e há velhos. Agora, o que é preciso é nós socialmente reabilitarmos a palavra velho. Exatamente. Aí tiro Isso é que é preciso, sim. nós desvalorizamos. Já não estou a falar do velho igual a sabedoria, não é isso. Estou a falar do velho, caramba, nós dizemos o meu velho amigo. Sim. O meu velho amigo é algo positivo. Eu tenho velhos amigos. São velhos? São, alguns são, mas também são outros que são mais novos. A palavra velho é bonita. É sabedoria. E já estamos aqui a desfocar um bocadinho do assunto. Não, com certeza. Peço Não. desculpa por interromper, mas... A última coisa que eu, se me permite, só em relação a estas questões e do cuidar, é algo que provavelmente nas gerações futuras isso não se vai verificar, exatamente porque há uma evolução positiva em termos de equidade e de igualdade de género até nas tarefas domésticas. Mas ainda hoje, um dos problemas dramáticos que muitas pessoas trabalham nestas áreas, e a professora com certeza sabe isso, referem, são num casal velhos, quando ela fica dependente e ele tem que passar a ser cuidador, ele não sabe o que fazer. Nunca se treinou ao longo de uma vida para cuidar de ninguém, nem cuidar dessas tarefas. E isso são problemas reais dos dias de hoje e nunca se cuidou, por questões de género, que nunca foi treinado para isso. Pronto, desculpa. Estaríamos aqui. Isso há mudança, assim, e há esperança nisso, porque hoje muitos dos jovens, e tendo em conta também até as questões da imigração e que têm que cuidar de si até da deslocação, enquanto são estudantes, muitos deles, não é? Estou a dizer todos, mas por isso vai haver aqui mudança. Vamos mudar então aqui o assunto e voltando então ao tema, e apesar de o boletim estatístico da SIG, o cruzamento entre a saúde e a área LGBTI não ocorrer, eu queria aproveitar então aqui a vossa presença para colocar uma questão sobre outra área de intervenção da SIG. Qual é a vossa visão sobre a forma como a área da saúde tem acomodado as questões da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais? E têm sido tomadas em consideração as especificidades nas faixas etárias, nas relações com a família ou as socializações múltiplas desta população específica? Quem é que gostaria de começar? Eu vou deixar ali o Dr. Vasco. Bom, de facto, a saúde, para não dizer muito mal, a saúde não tem tratado bem as questões de saúde deste leque grande de diversidade dentro desta sigla da LGBTI, que mais, etc. De facto, não tem lidado muito bem. Porquê? Fundamentalmente porque a saúde, os profissionais de saúde, ainda estão muito imbuídos de uma ideia de género, e se nós já temos dificuldades, nós todos, em lidar, quando estamos a falar em homens e mulheres, e muitas vezes tratamos erradamente entre homens e mulheres da mesma forma aquilo que é diferente, e ao contrário, tratamos de forma diferente aquilo que é igual, e aqui é que se criam as grandes assimetrias. Quando estamos a falar com populações que fogem a este binarismo, que nós fomos treinados para lidar com eles, temos dificuldades acrescidas. E põem-se duas grandes questões, ou três. Uma é, as pessoas podem se encaixar nesta condição LGBTI, mas continuam a ser seres humanos, como os outros, Claro, vulneráveis aos mesmos problemas de saúde, a necessitarem de cuidados
das coisas comezinhas dos seres humanos, como seja, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção gastrointestinal, certo? E depois, isso sim, tem especificidades que vão para além daquilo que é a situação habitual, se calhar, de uma maioria larga da população. E o problema é como é que os profissionais de saúde ultrapassam as suas próprias barreiras para lidar com pessoas que sabem que estão um bocadinho fora daquilo que estão habituados a ver. E isso cria, muitas vezes, barreiras ao próprio acesso aos cuidados. Isso em termos genéricos. Isso não significa que as pessoas sejam, pura e simplesmente, afastadas do sistema. Não tem a ver com isso. Cria maiores dificuldades. Como é que se tem tentado ultrapassar isso? E tem. Foi possível, há 4 anos, salvo erro, criar-se uma estratégia de intervenção para a saúde das pessoas trans e das pessoas intersexos, que é outra condição, que às vezes as pessoas têm dificuldade em lidar com ela, portanto, situações, e aí do domínio mais da biologia, que são as pessoas que têm algumas diferenças em relação ao próprio aos cromossomas, seja a própria expressão física do ser homem e do ser mulher em relação à genitália, seja em relação aos padrões de secreção hormonal, etc. Portanto, este conjunto de lato precisa de uma estratégia de intervenção que assegure igualdade de circunstâncias em relação à generalidade da população naquilo que é comum a toda a população e a capacidade dos serviços de saúde, dos profissionais e das profissionais de saúde, prestarem cuidados relacionados com a sua condição específica. A estratégia está montada, digamos assim, falta levar à prática aquilo que a estratégia preconizou. Foi um trabalho intensíssimo, eu tive o privilégio também, dentro da Direção-Geral da Saúde, mais ou menos, se operacionalizar isso, que mereceu, inclusive, da sociedade civil e de várias das organizações da sociedade civil que trabalham nestas áreas, mereceu também a concordância, não na plenitude, que isso nunca se consegue, nem as associações entre si estão inteiramente concordantes em relação a tudo, mas foi possível estabelecer este consenso, que é uma estratégia que precisa agora de ser operacionalizada, com normas, com uma estratégia de preparação dos profissionais também para lidar com estas situações e documentação científica. E como é que os profissionais podem ser sensibilizados a lidar com essas diferenças entre homens, mulheres, população LGBTI, entre outros? Como? De que forma é que esses profissionais de saúde podem ser sensibilizados a essas especificidades? Formação. Por isso é que eu estava a falar de uma estratégia de formação, preparação profissional, em que rescata e que basicamente tem a ver com isto. Baixar, digamos que, a intensidade, pelo menos isso, com que alguns destes tabus são vivenciados pelos próprios profissionais de saúde enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E depois terem preparação específica para lidar para isso, claro. A maior parte, e se vir mesmo estudos feitos pelas comunidades LGBTI, eles sabem que se cria uma barreira enorme entre profissionais e os próprios, entre outras coisas, por pouca literacia dos profissionais em relação às especificidades destes grupos. E, por outro lado, pouca literacia das pessoas enquadráveis nestes grupos sobre aquilo que é a intervenção clínica. Porque, e eu vivi isso quando estava no ativo, vivi bastante
realidade. essa desincronia entre estas populações e os profissionais de saúde, digamos que às vezes havia um diálogo de surdos, parecia que não estávamos a falar das mesmas coisas, eram atribuídas aos profissionais más vontades, muitas vezes não eram más vontades, era apenas a dificuldade de não saber lidar com algumas destas situações. Porque, de facto, não faz parte, até aqui não fazia parte, do currículo dos médicos, dos enfermeiros, de outros profissionais, abordar em profundidade o que é uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, ou o que é um pseudo-hermafroditismo, etc, etc. Isso não faz parte dos cânones das aprendizagens gerais. E depois as pessoas são confrontadas com as situações e também têm dificuldade em lidar com elas. Para além, volto a dizer, da relutância que resulta da impregnação das questões de género a que nós, também profissionais, estamos sujeitos. Eu gostava agora de ouvir a opinião da professora. Só duas notas, porque aqui o Dr. Vasco está, em termos de que é a resposta e da sua forma holística que foi respondendo. A questão também tem a ver, acima de tudo, a questão da diversidade, e esta diversidade, eu gostava, não é? E eu, enquanto professora, tentar, de facto, fazer essa mudança. É que temos que olhar, acima de tudo, para a diversidade e também de uma forma humana, e que as pessoas, acima de tudo, são pessoas. E que são pessoas que têm as suas especificidades e têm as suas necessidades e as suas características. E daqui, de facto, esta questão, quando o Dr. Vasco dizia da questão da sensibilidade dos profissionais. E a sensibilidade vem exatamente também por estas questões de ações de formação e desmistificar o que é uma pessoa, tendo em conta a sua diversidade. Porque tem necessidades, e a própria pessoa também, eu aqui dois leques e mais abrangente, por um lado é sensibilizar o próprio indivíduo, que muitas das vezes também desconhece relativamente às necessidades que tem. E às vezes esta questão de género que podem interferir inclusivamente na minha qualidade de vida e no acesso à questão da saúde que eu possa ter, ou desta dificuldade, eu espero não dar aqui a dar assim uma grande calinada, só dar um exemplo, não é? De um indivíduo que apesar de ser homem, neste sentimento da sua identidade relativamente a ser mulher, e que tem um problema da próstata, e depois como é que de facto, indo ao médico, qual é que é a reação que tem? Quer o próprio indivíduo, quer exatamente o profissional. E por isso é desmistificar exatamente todas estas questões. E eu só queria enfatizar isto para não estar aqui a repetir-me. Acima de tudo, são pessoas. E estas questões da saúde são fundamentais, mas a saúde, como ainda há pouco foi dito, não pode ser visto só agora aqui até a nível, agora puxando outra vez a questão das políticas, setorialmente, e a pensar na questão da saúde, se de facto não tivermos, por exemplo, a política da educação, que é preciso que estes profissionais possam vir a ter, e não só para estas questões agora da diversidade, das questões de género. E mais uma vez enfatizar esta questão do que é a idade. E aquilo que nós vamos ver do futuro é que estes indivíduos, da sua diversidade, ainda vão ter depois o tal duplo preconceito, triplo ou quatro, que é as questões da idade e como é que elas são diferentes. Porque hoje em dia, não é? O facto de uma pessoa mais velha que vai ao médico, e estou a falar das questões normais, com muitas aspas, não é? E que a tendência do profissional de saúde já é olhar para este indivíduo de forma diferente. Por exemplo, fala demasiado alto porque pensa que a pessoa é surda, ou porque fala com o mais jovem que está ao lado. E isto nós estamos a falar em situações ditas normais, e já há aqui uma grande dificuldade. Quando nós colocarmos esta questão da diversidade, ainda mais complicada será. E por isso eu acho que o caminho se faz caminhando, e as questões é mesmo ir sensibilizando. Mas acima de tudo, repetindo quase à exaustão, são pessoas, e as políticas devem ser pensadas nas pessoas, na sua diferença, mas acima de tudo é conhecer quem são. E muitas vezes fazemos aqui discriminação positiva, mas estamos a fazer discriminação. E muitas vezes aquilo que nós estamos não é a ajudar, acho que é aumentar ainda uma questão, mas que no futuro, enfim, há de ser diferente, e por isso assim todo este contributo que o Dr. Vasco já deu do que está e que outros venham a dar, e por isso que a sociedade possa ser diferente. Isto também para vincularmos aqui uma mensagem de esperança que me parece, e desculpem agora se estou a fugir um bocadinho, que hoje em dia só se fala muito de que está tudo mal, e aqui desta ideia há muito para fazer, mas já fizemos também. E por isso estarmos todos sensibilizados para todas estas questões.
Muito obrigada, o nosso tempo também já terminou. Não sei se querem deixar uma última nota para fecharmos este programa. Então, se me permitem, eu gostaria de salientar é que, de facto, o juiz conselheiro Armando Leandro costuma dizer, as coisas estão a despiorar. Acho que, aos poucos, demorará certamente gerações, mas acho que estamos cada vez mais sintonizados na necessidade de ir mudando as coisas, e pequenas mudanças às vezes são muito significativas. Por exemplo, eu reparei que agora nessas estatísticas da SIG já houve um cuidado muito maior do que tem havido até aqui, de olhar para os números da violência, sejam os números do RASI, sejam os números gerados por outras entidades, e ver que já se quantifica aquilo que é a violência, por exemplo, sobre os homens. Parecia que era uma entidade que não existia. Sempre se falou da violência, 80% da totalidade das situações relatadas às polícias são de violência contra as mulheres, mas 80% significa que 20% ainda estão nos homens, e 20%, 30 mil, são os milhares. E isto significa o quê? Que nós temos que olhar para as coisas de uma maneira muito mais abrangente e olhar também para aquilo que é violência cruzada, que tipo de violência é que estamos a falar e como é que nós podemos abordar as coisas. E isto acho que é importante, esse sinal, nomeadamente desagregando cada vez mais os dados por sexo e analisá-los em conformidade. Professora. Eu acrescento, e por idade também. Eu bem sei que é assim, não é? Mas esta ideia de que assim, é preciso cada vez mais, não é? As pessoas envelhecem mesmo, não é? E de forma diferente, mas era preciso que nós olhássemos também, tendo em conta não só as questões de género, mas também as questões da idade, porque elas vão ser cada vez mais importantes. Lamento, estou agora aqui ali ao lado. De qualquer maneira, enfim, para terminar, agradecer, e quanto mais falar sobre estas questões, só levantar aqui outra nota, que é nós próprios, e nós não podemos depois às vezes culpar exatamente a sociedade, né, que somos todos nós, mas cada um de nós tem que fazer o seu papel, porque senão, claro. E contribuir, não é? Contribuir para que exatamente haja mudança e não querer que a sociedade a faça, porque não a faz se cada um de nós não pensar nisso, não é? E como é que nós podemos fazer a mudança. E por isso, agradecer, e também aqui ao Dr. Vasco, que hoje aprendi imenso também, isso é ótimo, não é? Sim, foi ótimo, foi uma conversa muito interessante, e agradeço aos dois também a presença nesta conversa, e aproveito também para desejar um ano de 2023 mais igual. Muito obrigada. Obrigado pela minha parte. Obrigada também. Neste programa abordamos as questões das diferenças de género na saúde, as políticas públicas em vigor e a sua transposição para a prática clínica do dia-a-dia. Falamos ainda sobre as questões da orientação sexual, identidade e expressão de género na saúde e sobre as implicações futuras que as desigualdades poderão continuar a evidenciar. Olhamos o presente e perspectivamos o futuro, sem perder a esperança de um Portugal melhor e mais igual. No próximo episódio vamos abordar a igualdade de género em números na pobreza e proteção social. Conto consigo. Até lá.